Agora vamos, então, apresentar uma visão do momento econômico e político brasileiro e perspectivas. Ao final da palestra, abriremos para perguntas, as quais poderão ser feitas pelo microfone e oferecido pelas recepcionistas. É só os senhores erguerem a mão que as nossas recepcionistas levarão o microfone para a pergunta. E para falar sobre este assunto, temos a honra de convidar aqui ao palco o senhor Carlos Monforte, da Globo News, a quem eu peço uma salva de palmas. Eu trouxe aqui escrito, porque falar de Brasil realmente precisa ter um roteiro, porque senão a gente se perde, porque o país é muito complicado. O Eduardo, quando me convidou para fazer a palestra aqui, falar um pouquinho sobre como é que está se movimentando a economia e política no Brasil. Eu acho que a aviação em debate vai ser o desafio do Brasil, não o desafio do setor, porque o setor é apenas parte desse país, complicadíssimo, e que tem as suas manias, né, as suas coerências e incoerências. É um país normal, mas difícil de tocar, né? Eu acho que todos aqui estão esperando, como o próprio Eduardo, que eu projete aqui o futuro do Brasil, como se esse país fosse uma terra que seguisse caminhos naturais, né, previsíveis, né, fácil de fazer previsões. Até hoje tem uma entrevista do ministro da Defesa, o Jacques Wagner, que é muito mais um coordenador político que outra coisa, que ele está falando que qualquer coisa que se projete para o Brasil é futurologia, né? Não dá para prever o que vai acontecer no próximo ano, no próximo mês. O que pode acontecer? Do jeito que está o tumulto que está acontecendo, é muito difícil. Nunca foi assim de a gente conseguir fazer previsão. E eu vou, então, relembrar alguns fatos para chegar no momento que nós estamos vivendo, que eu acho que só assim a gente pode um pouquinho pôr a mão na cabeça e ver, bom, realmente, esse país é assim mesmo e não adianta. Nós tivemos suicídio de um presidente, nós tivemos a renúncia de outro presidente, nós tivemos a deposição de um presidente, até que nós chegamos a um estado de certa forma, democrático, né, com eleições sistemáticas, né, que vem acontecendo regularmente, e a passagem de poder de um presidente para o outro, né. Saímos da ditadura para a democracia. Lembre-se bem que ditadura é um termo que a gente está usando de algum tempo para cá, porque ditadura a gente não podia usar. Principalmente eu, na minha profissão, era um negócio muito difícil de usar. A gente usava regime militar, né, regime de exceção, ditadura. Hoje a gente está usando, melhorou muito, né? Bom, saímos dessa ditadura para a democracia, da nulidade partidária por uma enxurrada de partidos, né, os mais estranhos, com o simples argumento de que impedir a criação de partidos seria tolher a liberdade de expressão, então abriu a porteira. Então é impossível que existam 40 ideias, 40 propostas ideológicas para criar tanto partido, né? Enfim. O que existe são interesses inconfessáveis, né? É difícil brecar os políticos em busca dos seus objetivos, a não ser que esses objetivos esbarrem em outros objetivos, né? Muitas vezes os interesses são confessáveis, como é o caso da criação desses novos partidos aí, ou algumas fusões que poderiam atrapalhar os planos do PMDB, que é um partido brasileiro e está querendo mostrar o que sempre foi. De pano de fundo tem a situação econômica. O Brasil foi, na maior parte das vezes, levado pelo mundo, né? Levado pela situação econômica internacional. Isso daí, sempre. Vieram aqui buscar o nosso pau-brasil. Se queria um café, a gente tinha café. Se queria ouro, nós tínhamos ouro. Decepcionado. Mas o brasileiro sempre levou o pé da letra, aquela peça do Paulo Pontes, já dos anos 60, por aí, que dizia: brasileiro, profissão esperança, né? Sempre tivemos muita esperança. Expectativa que as coisas, agora sim, iam dar certo, que o Brasil ia se tornar uma potência mundial, né? Ou pelo menos a gente ia ter
uma vida equilibrada, sem susto, uma vida normal, que a gente pudesse fazer previsões, por exemplo. O que nós tivemos foi, em geral, um mar de decepções, durante todos esses anos depois da ditadura. Na maior parte das vezes, com a complacência dos políticos e dos empresários. Mas vejam vocês, nós saímos do regime militar, com a expectativa de recebermos um presidente civil, Tancredo Neves, político experiente, conservador, mas liberal, né? E a favor das liberdades públicas, liberdades políticas. O que nós ganhamos? José Sarney, que havia participado intensamente do regime militar como chefe do maior partido dos militares, que era a Arena, que depois virou PDS. Queríamos uma constituinte que acabasse com o entulho autoritário, né? Como muitas vezes se falou isso, e uma nova Constituição para barrar a Constituição dos militares, principalmente a emenda de 69, em qual nós convivemos até pouco tempo. Tancredo apresentaria um esboço de Constituição, elaborada por juristas, né? E essa Constituição, esse esboço seria entregue ao Congresso, que debateria em cima desse projeto uma nova Constituição. Sarney preferiu deixar tudo nas mãos dos parlamentares e ganhamos uma Constituição relativamente boa, né? Deu muito poder ao Congresso, porque a tendência naquele momento, lá para 88, 78, 87, 88, 89, exatamente pela fragilidade do governo Sarney, a tendência era aprovar um regime parlamentarista para o país. Mais uma Constituição, que nós ganhamos uma Constituição bastante detalhista e muitas vezes trava o processo, né? Cria dificuldades, né? Nós queríamos um plano econômico que melhorasse a situação econômica. E Sarney nos presenteou com um plano cruzado, que congelou os preços e provocou escassez de produtos, e quando explodiu, fomos engolidos por uma inflação reprimida. Como se não bastasse, Sarney nos presenteou o plano cruzado 2, que foi outra tragédia, né? No fim do governo, ainda veio o plano verão. Todos eles estão sendo contestados na justiça, claro, porque eles atingiram diretamente o bolso do cidadão, né, e as liberdades. Várias empresas faliram por conta do congelamento. Temos vários exemplos. É por isso que se diz que o governo Sarney foi demonizado durante todo o seu período pelo PMDB, mais claramente pelo seu presidente Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara e também presidente constituinte. Então, vocês vejam aí que a política está ligada à economia, mas muito fortemente. Sarney era cristão novo no PMDB, né? Tinha acabado de entrar para ser vice do Tancredo, ele era do PDS, depois PFL, Arena e tal, e, de repente, se filiou ao PMDB. Então, era cristão novo no PMDB, como se diz, e jamais teve a palavra levada a sério. Só para mostrar a proximidade das afinidades políticas, contribui para o sucesso e o fracasso de um governo. Quer dizer, essas afinidades políticas são fundamentais para que se leve um governo. A nossa presidente era do PDT, de repente estava no PT. O PT não aceita. Bom, enfim. Depois veio o Collor, outra esperança. Sujeito jovem, mais jovem presidente brasileiro, né? O mais jovem presidente que o Brasil teve, um belo discurso, um partido minúsculo, né? Criado para ele, praticamente, longe das tradições políticas, com a expectativa de mudanças radicais, caçador de marajás. Era isso que o Brasil queria naquele momento, que a gente estivesse cada vez mais longe dos políticos. Collor representava isso. Deu no que deu, né? Seu governo durou 2 anos, foi caçado, enxotado do governo, com traumas imensos, tanto na área política como econômica, já que Collor, assim como Sarney, inventou uma forma mirabolante para resolver a economia. Sequestrou a poupança dos brasileiros e os planos 1 e 2, né? Collor 1 e 2, também foram parar na justiça. Estão vendo que o negócio não é fácil. E o presidente caiu por denúncias de um mar de corrupção, que, comparado ao que vimos hoje, né, Lava Jato, é uma brincadeira, né? Aliás, está aparecendo outra investigação na Polícia Federal, que saiu hoje, que deve ser pior que a Lava Jato, quer dizer, a tendência é piorar cada vez mais, né? Collor não soube governar com o Congresso, pensava que os votos que recebeu lhe davam autonomia, independência completa, quando na política as coisas não funcionam assim. É preciso conversar o tempo todo, retroceder, fazer concessões, amolecer o discurso, mas parece que essas lições a gente não aprende nunca, não? Bom, em seguida de Collor, banido da política,
Veio quem ninguém esperava para governar o país e, pela falta de total expectativa, Itamar Franco pôde buscar uma fórmula, né? Embora a contragosto dele mesmo, ele lutou até o fim para não ter isso, mas teve, que iria resolver os problemas inflacionários do Brasil por vários anos, que foi o Plano Real. Foi um parto difícil, mas a criança nasceu, sadia, foi contestada por quem não estava no poder, Lula, a Luiz Mercadante, companhia, e que até hoje os dois até hoje não reconhecem a importância do plano e do controle da inflação, né? Tanto que hoje essa inflação volta a nos ameaçar. O Real elegeu Fernando Henrique no primeiro turno, por larga maioria, e o novo presidente pôde fazer um governo tranquilo no primeiro mandato, com a economia sob controle. E isso permitiu que ele ganhasse um segundo mandato, ainda que as oposições que começaram a crescer no Brasil e o aliado PMDB já desse início a um processo de descolamento. O PMDB se aliou ao Fernando Henrique, mas sempre foi dividido, metade era contra, metade a favor, para variar, né? O próprio nascimento da emenda constitucional da reeleição acirrou os ânimos dentro e fora do governo. Provocou, por exemplo, a ira do Itamar Franco, que pretendia se candidatar de novo, ainda nadando no sucesso do Plano Real. A reeleição só passou porque o governo Fernando Henrique tinha excelente relacionamento com o Congresso, com Luiz Eduardo Magalhães, que era presidente da Câmara, filho de ACM, e com Sérgio Mota, que era o braço direito de Fernando Henrique, que era ministro das Comunicações. Eles articularam toda a emenda da reeleição e Fernando Henrique pôde se candidatar à reeleição no próprio mandato, que é uma coisa de maluco. Isso não acontece em nenhum país, mas enfim. Mas isso daí foi graças ao relacionamento que o Planalto tinha com o Congresso. Claro, o PT ficou uma fera com isso e montou finalmente uma estratégia para alcançar o poder. José Serra, que foi o candidato contra Lula, do PSDB, com o PMDB muito dividido, não conseguiu repetir o sucesso de Fernando Henrique e Lula venceu. Lula também era uma esperança. E é curioso que nós tivemos 3 governos de esquerda, cada um dentro de um perfil específico. Nós tivemos o intelectual, o trabalhador, depois a guerrilheira, e todos de esquerda. Mas é uma coisa interessante, a democracia leva a isso, né? Bom, Lula também era uma esperança, principalmente depois da Carta aos Brasileiros, onde praticamente negava tudo que o Partido dos Trabalhadores havia pregado a vida toda, né? Contestação dos contratos, não pagamento das dívidas, uma reforma agrária feroz, combate aos corruptos e as velhas oligarquias. Era uma esperança. Lula, vocês lembram bem da campanha, né? Bom, Lula seguiu a cartilha da moderação, com o Palocci, como ministro da Fazenda, né? E vinha fazendo um governo tranquilo, até que estourou o mensalão, nascido e crescido exatamente pelos erros de suas alianças políticas que persistem até hoje. Lula combatiu os corruptos e as velhas oligarquias e se aliou a Jade Barbalho, a Nelson, a Renan Calheiros, a tudo o que ele combatia antes e chamava Sarney da pior coisa do mundo e se aliou a Sarney. Quer dizer, bom, enfim, se manteve no poder. O mensalão era cooptação, né? Uma aliança comprada por favores e fisiologismo. Até hoje nós sabemos disso, lemos e relemos, e nem acreditamos, é verdade, né? As raposas que integravam essa aliança marota, né, em determinado momento se rebelaram, né, vendo que o PT apenas queria usá-las para se perpetuar no poder, e não dividir os louros das vitórias das urnas. Lula quase caiu, e só não caiu pelo beneplácito e fraqueza da oposição e por sua forte base no Congresso. Durante seu tempo de governo, a economia se manteve mais ou menos estável, embora nada extraordinário, porque não se fez nenhuma loucura. Lula teve muita sorte. Ele nega, briga com isso, mas ele teve muita sorte, porque governou durante o período em que a economia internacional vivia um bom momento e Lula surfou nessa onda da economia mundial. Ele, pessoalmente, tinha reconhecimento mundial por sua imagem de líder trabalhista, que lutou contra o regime militar e sua base política estava sólida ainda, apesar do desgaste proporcionado pelo mensalão. A inflação estava rodando um patamar aceitável, os juros baixaram e Lula conseguiu a reeleição num ambiente
calmo, apesar do fantasma do mensalão ainda assombrar, e ficou e venceu muito mais pelo seu carisma do que por sua competência. O Bolsa Família e os programas sociais foram seus principais cabos eleitorais. Na verdade, o Bolsa foi um achado, descoberto ainda no governo Fernando Henrique, que Lula aprimorou e até hoje serve de plataforma dos interesses do PT. O segundo governo Lula não foi tão bom, mas um sucesso, se a gente comparar com os dias de hoje, né? Lula inventou Dilma, todos sabem disso, sem qualquer habilidade política, inventando o rótulo de mãe do PAC, supergestora de eficiente e séria. Mas ela não só apareceu porque os seus sucessores naturais, ela só apareceu porque os sucessores naturais de Lula, Zé Dirceu e Antônio Palocci, estavam fora do governo, um por causa do mensalão e outro por enriquecimento ilícito. Além disso, aliás, o caseiro acaba de ganhar a causa aí, né? 400 mil reais, né? Porque abrindo a conta dele na Caixa Econômica, a Caixa vai ter que pagar 400 mil reais para ele. Bom, além disso, Dilma seria a primeira mulher a ser presidente da República, né? Tudo contava a favor dela. O carisma de Lula, a mãe do PAC, a primeira mulher presidente. E os adversários não eram tão bons assim, a Alckmin. Só que Dilma começou a tropeçar logo no primeiro ano. Os outros três foram sofríveis, escancarando sua face de impaciente com os políticos, com a diplomacia e com a fama de ser autoritária e de destratar os seus assessores, a ponto de serem criadas lendas pelo seu comportamento. Tudo isso é o que se diz. A impaciência e a intolerância com os políticos são fatos notórios, e isso não ajuda em nada, né? Mas a fama de gestora e eficiente também não se comprovou. Tanto que Lula tem sido obrigado a atuar constantemente para que as coisas não piorem. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque é uma interferência de Lula dentro do governo que ele vai por caminhos que às vezes não são os caminhos corretos. Bom, e vem aí, dando até algumas caneladas na própria criatura, né? Li aí que ele está pressionando alguns senadores do PT a votarem contra o ajuste fiscal, que pode destruir os planos do partido e se manter no poder por décadas. Esse é o plano do PT, como era o plano do Collor, plano do PSDB, falavam no mínimo 20 anos no poder. O PT está conseguindo. O problema é que o PT não tem ajudado a acalmar a presidente, né? Envolvida em delicadas questões de economia, somada a questões de ordem política da mais alta relevância, né? O fato de tato da sua equipe deixou que Câmara e Senado ficassem nas mãos do PMDB, longe de ser um inimigo, mas muito pouco confiável. Com Eduardo Cunha e Renan Calheiros, vocês confiariam ou não? Bom, e no ambiente que a gente vive, a confiança é um instrumento essencial, dentro e fora do país. Se não se consegue algo frutífero, concreto aqui dentro, a consequência bate lá fora muito rápido. E aí, no meio do ano passado, em plena efervescência eleitoral, estourou o caso do Petrolão, a Operação Lava Jato, que quase atrapalhou a vitória da Dilma. Eu não sei como não atrapalhou. Bom, o PT foi salvo mais uma vez pelo Bolsa Família e pelas promessas, agora difíceis de cumprir, nós estamos vendo isso, de manutenção de empregos e de conquistas trabalhistas, e de controle da inflação, e de juros baixos, e de crescimento econômico. Nunca foi tão importante a aliança política. A cada vez que essa necessidade cresce, mais fica alto o preço que Dilma resiste em pagar. Cada dia a gente vê nas manchetes um preço sendo cobrado em cima da presidente. Cara feia e intransigência não fazem parte da cartilha dos políticos. A principal palavra é negociação. Ainda agora que o momento é de ajuste fiscal com a participação importante do governo. Nós já estamos sentindo nesses primeiros momentos de segundo governo que as nossas perspectivas não são lá alentadoras, né? Tudo joga contra Dilma. E sua base hoje não é confiável e nem pode-se dizer que é a maioria, muito menos competente. Bastou ela dizer que o ajuste poderia ser revisto, reduzindo o corte dos benefícios trabalhistas para o seu aliado no Senado,
levantar a voz para dizer que o projeto do governo pode sofrer correções, o que vai de encontro aos desejos do ministro da Fazenda. Quer dizer, existe uma briga diária e cruel entre o Planalto e o Congresso, por questões que muitos dizem que têm a ver com a Operação Lava Jato, porque Eduardo Cunha e Renan Calheiros estão na lista. Então, enquanto os nomes deles estiverem na lista, essa tendência, esse estresse político vai continuar, é o que dizem, né? Bastou Dilma dizer que não haveria dinheiro para pagar a nova renegociação da dívida com os estados para o Congresso votar um projeto em que ela é obrigada a regulamentar a nova lei em 30 dias. A negociação tem que funcionar. Mas quem foi o negociador foi o próprio ministro da Fazenda, em pessoa, e não os negociadores políticos de pouca credibilidade no Congresso. Então foi lá o Levi, pegou a pastinha dele, chamou as lideranças da Comissão de Assuntos Econômicos, foi conversar com o Renan e explicar para eles que não dá para pagar. Não foi o negociador político, foi pela falta de credibilidade que os negociadores políticos têm junto ao Congresso. Eles não têm menor representatividade. Não adianta impor nada, nem fazer declarações tapafúrdias e unilaterais sem conversar antes com os políticos. Tudo que depende do Congresso tem de passar por uma boa dose de conversa. Porque nada pode sair de cima para baixo, como se o Planalto estivesse acima do Poder Legislativo e o Poder Legislativo engolir. Isso já foi o tempo, hoje não é. Os políticos funcionam muito diante da opinião pública, que hoje não favorece o governo, exatamente porque as medidas que estão vindo, que ainda chegarão com mais força, não são populares e vão atingir diretamente o bolso do contribuinte. O PT é difícil de diálogo, ruim de roda, como se diz, né? Exatamente por pretender ser um partido acima dos demais, com um código de ética que já não condiz com a realidade. Isso daí a gente pode sentir nas próprias bases, na base aliada e dentro do próprio PT. Os problemas já começaram com a demora na aprovação do orçamento para este ano, que só saiu este mês, começo do mês, depois que foi aprovada a imposição de seus dispositivos, que é o orçamento impositivo, quer dizer, dar certeza aos políticos de que as emendas parlamentares seriam liberadas sem negociação, por lei, do aumento substancial dessas emendas e do superaumento do fundo partidário, de 289 para 867 milhões de reais. Na verdade, faltam bons interlocutores entre Planalto e Congresso. Os que estão aí não têm credibilidade nem a confiança dos políticos. Resultado, tudo ficou muito mais difícil para o governo dentro do Congresso. Isso é péssimo para suas pretensões. Por exemplo, o governo quer fazer um superávit primário de 1,2% do PIB. O mercado não acredita nisso. E essa é a falta de credibilidade que mata. O mercado está baixando as suas previsões nessa área, de 1% do PIB, e já passou para 0,8% do PIB este ano. Que no ano passado, os dados vão sair amanhã pelo IBGE, parece que vem aí, em 2014, menos 0,2%. Quer dizer, a nossa economia encolheu ano passado. E estava previsto um crescimento pífio de 0,1% ou 1% e tal. Na verdade, encolheu, né? Essa falta de credibilidade, né, que vem desde o ano passado, quando o governo descobriu, e eu estou sendo modesto falando do ano passado, né, quando o governo descobriu que teria dificuldade de fechar o ano sem esbarrar na lei de responsabilidade fiscal, graças à aplicação insistente da chamada contabilidade criativa, que colocou todas as desonações de tributos e mais os desembolsos para o PAC no desconto do déficit primário que o Tesouro acumulou. No começo, o governo falava em um superávit primário de 100 bilhões, no começo do ano, depois foi revisto para 80 bilhões, entregou um déficit de 32 bilhões primário, um déficit, não superávit. Ou seja, sem levar em conta o serviço da dívida, que, como qualquer indivíduo bem sabe, também é despesa. Mas agora o governo é novo, mais fiscalista, né, digamos, e já chegou dizendo que 2015 será um ano duro. Pode ser pior ainda se não houver o diálogo entre Planalto e Congresso. As projeções não são animadoras. Mas, na verdade, a nova equipe decidiu jogar um pouco mais com os... É mais fiscalista, mas também mais realista.
está jogando mais com os números do mercado. Projeta um crescimento de 0,8% esse ano. O mercado acha que vai ter um crescimento negativo do PIB, de quase 1% em 2015. Que a inflação pode passar dos 8%, de 5,61% em 2016. O governo quer chegar à meta de 4,5%. Que o dólar vai passar de R$ 3,00. Já passou, mas vai terminar o ano. Que os juros básicos vão a quase 14%, ou seja, mais aperto financeiro por aí. O fato é que hoje nós estamos realmente vendo um ano desastroso, graças a tudo o que se fez no passado. Até os programas sociais correm risco, apesar dos esforços do governo para manter as aparências. A inadimplência é enorme na Minha Casa Melhor. Tanto que já pensa em fundi-lo com Minha Casa Minha Vida, que também vive difícil, tem déficit, estão falando de déficit de 500 milhões de reais. Mas apesar do novo orçamento prever R$ 1,5 bilhão de reais para o programa, as construtoras que trabalham no projeto no Nordeste, que é o coração do programa, já estão prevendo demissão no setor, já que os atrasos nos pagamentos do governo federal, lá, só no Nordeste, passam de 170 milhões de reais. Mas é claro, é que não falta só dinheiro, né? A Pátria Educadora não está repassando o dinheiro do orçamento às universidades. E a UNB, aqui em Brasília, está remanejando o seu orçamento e possivelmente vai ter que romper contrato com as empresas terceirizadas que fazem a manutenção do campus. Não há gasolina, não tem luvas nos laboratórios, não tem torno nas impressoras, coisas básicas, né? O mato está crescendo porque você não tem gasolina para alimentar as máquinas que cortam a grama, você demite ou rompe o contrato com a terceirizada que vai fazer esse tipo de manutenção. O campus da UNB está um horror. Num plano maior, internacional, o Brasil está abandonando o seu sonho africano, apesar de dizer o contrário, e o país começa a desmontar suas ofensivas comerciais e diplomáticas na África. Itamaraty reage, dizendo que não, hoje. Esteve lá um briefing da visita do ministro a 4 países africanos, e vai ser parte de uma tentativa de retomada de contatos com a África. E eles falaram que vão começar tudo de novo, e não sei o quê, que foi abandonado por Dilma, que não suporta muito esse negócio de diplomacia. Bom, na verdade, o Itamaraty mal consegue manter funcionando as suas embaixadas, né? E a situação não é pior só porque os profissionais que trabalham nas embaixadas, embaixadores, secretários e conselheiros, eles muitas vezes põem dinheiro do próprio bolso para não deixar cortarem a luz na embaixada, né? A Vale do Rio Doce, que é o Vale hoje, né, por força da redução do preço das commodities, né, interesse pelos minérios, encerrou a exploração em 3 países africanos e a Petrobras, por sua situação deficitária, devolveu 5 blocos de exploração nos últimos 2 anos. As exportações de todo o Brasil para o mundo caíram 12% em 2014, e para a África, 20%, em torno de 20 bilhões de dólares. A China, a Turquia e a Índia estão ganhando espaço no continente e o Brasil está recuando, por vários motivos, né? A boa notícia, existe uma boa notícia, é de que uma das mais importantes agências classificadoras de risco, a Standard & Poor's, resolveu não baixar o selo de investimento seguro do Brasil, né? Mantendo o país na última faixa antes do grau especulativo. Essa é a boa notícia, né? Mas isso, apesar de ser uma coisa óbvia e que seria impensável a gente estar discutindo isso anos atrás, deu um alento ao mercado, o dólar conseguiu baixar um pouquinho, se estabilizar, a bolsa deu uma subida, isso varia muito de mês a mês, bem dia a dia, né? Mas a agência afirmou que esse será um ano extremamente difícil para o Brasil e o nível vai se manter baixo por vários anos. Mas isso não refresca a situação da economia que vive momentos delicados, né? Pelo 3º mês consecutivo, o índice de intenção de investimento da indústria caiu para 47,2 pontos, agora em março, e nesse ano o índice já caiu 5,2 pontos, segundo a sondagem da CNI. Quanto mais o indicador sobe, melhor, mas ele está caindo, né? E na área de que fala diretamente a vocês, né, o Programa Federal de Concessões só vai deslanchar mesmo no ano que vem, se tudo correr como previsto. Quer dizer, esse ano a perspectiva é de que um novo aeroporto seja licitado, esqueçam.
E o que interessa para a Associação das Empresas Aéreas é que haja bons aeroportos, né? E talvez aí a boa notícia seja que vai diminuir a presença da Infraero. E vão dividir a Infraero por 3. Talvez isso seja uma boa notícia. Bom, eu quiser aqui dar mais boas notícias, mas no momento isso não existe, né? Eu acho que a lição que a gente tem que aprender cada vez mais para que haja uma tentativa de colocar o Brasil numa posição razoável de governabilidade é que haja esse maior interesse do Planalto conversar com os políticos e vice-versa, e que não haja tanto corporativismo por parte dos políticos. Isso daí é uma coisa que mata as pretensões do governo. Enquanto isso, a gente vai vivendo esse ano e rezar para que ele termine com todo mundo vivo. Não embarcar no voo que vai para Düsseldorf, né? Tá, muito obrigado. Eu pediria mais uma salva de palmas ao nosso palestrante. O nosso muito obrigado pela sua contribuição no nosso Aviação em Debate.